Hoje, confesso que o tema da palavra, eu fui meio resistente em trazer esse tema, né? Porque o tema da palavra diz assim: o sofrimento nos leva ao amor. E eu tenho percebido, né, nos momentos que eu vou preparar a palavra, há um tempo atrás, quando nós estávamos lá no Jardim Irene, eu acho que Deus ele me dava mais umas palavras direcionadas para o amor. E eu percebo que o Senhor ele tem me levado, né, nesse novo tempo aqui no refúgio, aqui em Paraisópolis, mais para exortação. Mas estamos aqui para fazer a vontade de Deus. E eu falei: Senhor, mas falar de sofrimento logo no domingo de manhã? Mas o importante é sermos mudados e transformados pela palavra de Deus. E saber que independente da nossa condição física, da nossa condição emocional, o Senhor está presente nas nossas vidas em todo o tempo. Deus ele nunca nos abandonou e nunca nos abandonará, porque a palavra diz o quê? Que Jesus Cristo ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então ele é presente em todos os momentos. Qual que é o sinônimo de sofrimento? Dor, angústia, aflição e calvário. E qual que é o sinônimo de calvário? Dor, sofrimento e martírio. Nós fomos criados para adorar, irmãos. Deus ele criou o homem para sua plena adoração, lá no jardim. Só que o homem, pela sua curiosidade, pela sua desobediência, pela sua ânsia em conhecer o bem e o mal, o que ele fez? Pecou contra Deus num lugar onde ele tinha acesso a tudo. Porque a única coisa que nos completa nessa vida é Deus. A única coisa. Nós não encontraremos felicidade em outro lugar se não for na presença. Por mais que os dias forem ruins, se nós estivermos firmes na presença do Senhor, Ele nos será suficiente. Qual foi a sua motivação de sair de casa hoje para vir neste lugar? Foi para orar por alguém? Foi porque você está numa situação difícil? Foi por causa da sua rotina, porque você já está acostumado a vir aqui todos os domingos? Ou foi para adorar e agradecer o nome do Senhor? Pela fidelidade dEle, pelo cuidado dEle. Porque por mais que às vezes a gente não veja, o Senhor Ele está cuidando. Mesmo nos 400 anos de silêncio, lá no tempo, naquela divisão da Bíblia, o Senhor Ele estava cuidando do povo. Então o Senhor ele não se ausenta nunca nas nossas vidas. Por mais que a situação esteja contrária, por mais que você esteja passando por um momento difícil, nós não podemos ligar a nossa adoração a Deus à nossa condição de vida. Porque senão nós nunca serviremos. Porque nós oscilamos muito. Hoje eu estou bem, então eu estou feliz com Deus. Amanhã, nossa, acordei com uma dor de cabeça, então Deus não está comigo. Perdi o meu emprego, nossa, Deus não foi fiel. Então vocês percebem que se a gente for olhar para a nossa condição de vida, nós nunca vamos adorar o nosso Senhor, o autor e o consumador da fé, aquele que morreu para que hoje eu e você tivéssemos uma vida, fôssemos livres, porque nós somos livres. Na presença de Deus nós somos livres. Porque Jesus ele entregou a sua vida para que eu e você não fôssemos escravos de nada. Porque ele pagou um alto preço. Amém? Às vezes também nós usamos os artifícios que o Senhor nos dá só no momento da dificuldade. É no momento do sofrimento que a gente vai fazer o quê? Eu vou jejuar para passar dessa luta. Mas nunca jejua para buscar a face de Deus. Eu vou abrir uma palavra para ir vir de encontro ao que eu estou passando. Mas quando é que você ora para conhecer a face de Deus? Para não pecar mais contra Ele. Para mudar o seu caráter, para mudar o meu caráter. Quando a gente ora e fala: Senhor, eu estou mentindo demais, então eu preciso mudar isso na minha vida. Não, a gente sempre está em busca de algo. Sempre está em busca de algo. Eu vou pedir uma oração. Então, nós sempre vamos a Deus atrás de algo. Nós sempre estamos atrás do Senhor, não pelo que Ele é. Então, nós precisamos mudar o nosso caráter diante de Deus. E o que o sofrimento ele faz? Para mostrar que nós necessitamos da misericórdia de Deus todos os dias. Porque quando está tudo bem,
a gente se sente autossuficiente, não se sente? Geralmente o que nos aproxima de Deus é o deserto. Só que nós temos um Deus que Ele nos chama para o deserto para falar de amor. Sabe para que Ele nos chama no deserto? Para prover a carne, para prover o maná, para falar, filho, se o sol estiver escaldante, eu vou mandar a nuvem. Se tiver frio, eu vou mandar a coluna de fogo. Então, por mais que você esteja passando um momento de luta, saiba que é para que você se aproxime do Pai. A nossa vida com Deus não se resume só em satisfação com a nossa vida terrena. Servir a Deus é muito além. É muito além de um casamento bem-sucedido. Servir a Deus é muito além de um bom emprego, de um bom cargo profissional. Porque se não houver tudo isso, nós não seremos gratos? Hoje é noite de você ser confrontado. Amanhã, tá, gente? Hoje é manhã de você ser confrontado na presença de Deus. Nossa, pastora, mas que palavra, sofrimento domingo de manhã. Você está aqui para ser exortado. Você está aqui, nós estamos aqui para ser ensinados. Nós estamos aqui para ser transformados pela palavra, para saber que há uma saída, há um Jesus, há um Deus presente que está selado. Eu não estou aqui para te motivar, porque se o Espírito Santo que está dentro da sua vida, que está dentro de você, não te motivar, quem sou eu? A maior motivação está dentro de nós. E muitas vezes a gente quer ouvir do outro aquilo que a gente precisa para levantar a nossa cabeça e seguir em frente. Quando a gente pode entrar no nosso quarto e falar, Senhor, eu estou aqui, eu preciso da sua ajuda. Mas a gente acha que nosso socorro, ele vem de palavras de pessoas. A Bíblia diz o quê? Eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o socorro. De onde vem o socorro? Ele vem de cima, ele não vem de baixo. É do céu. É do Senhor, é de Deus, é de Jesus, é da Santíssima Trindade. É daquele que habitou entre nós e enviou o Consolador. Ele enviou um Consolador. O que é o Consolador? Aquele que vai cuidar, aquele que vai zelar, aquele, sabe, que no momento difícil ele vai falar, vem aqui que eu estou contigo. Vem aqui que eu sou seu ombro amigo. E lá em Romanos 8, 28, podem abrir, por favor. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tudo o que acontece contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo que acontece na nossa vida é permissão de Deus. Nossa, mas está difícil. Deus, Ele está no controle. Aí talvez, né, porque quando a gente está ouvindo uma palavra assim, muitas vezes a gente pensa, não sabe o que eu estou passando. Eu não sei realmente, mas Deus sabe. Mas vocês também não sabem o que acontece na minha vida. Porque às vezes a gente tem a mania de julgar a luta do outro, achando que ela ou é maior que a nossa ou ela é menor. Só Deus tem essa balança. E se a palavra diz que Ele não manda nada daquilo que a gente não possa suportar, é porque o fardo dele é leve e o jugo é suave. Isso significa o quê? Que Ele está carregando comigo e com você. Se Deus está carregando, por que a gente olha para o lado e fala, Senhor, eu vou desistir? É a mesma coisa de você falar assim, é como se você estivesse carregando uma sacola pesada e Deus está lá segurando uma alça. No momento que você fala desistir, você quer desistir, você fala, não precisa mais carregar comigo. É como se você estivesse tirando Deus da sua vida, eu não preciso mais da sua ajuda, porque eu não aguento mais, a ajuda dele não está sendo autossuficiente. Como assim? Como assim? Se a Bíblia diz que a misericórdia dele nos alcança todos os dias. Eu não estou falando que nós vamos sorrir o tempo inteiro, mas o mais importante é estar na presença de Deus todos os dias. Nós estamos lendo o livro de 1 Pedro, ele fala sobre perseverança. A gente só persevera na luta, né?
Quem que persevera na alegria? Na alegria você quer curtir, você se distrai. A alegria, ela nos distrai, ela é importante. Quem é que quer ser infeliz? Ninguém. Quem falar isso está mentindo. Quem quer viver na luta está mentindo também. A gente começa a analisar, avaliar. A gente começa a valorizar o que é importante na luta. Esses dias eu escutei algo assim, né, na internet. Que tudo passa a ser desvalorizado quando vem uma enfermidade. E é ou não é? Quando vem uma enfermidade, você fala, preciso passar mais tempo com a minha família. Quando vem uma enfermidade, você fala, preciso me apegar a Deus. É no momento da luta que a gente valoriza o que é bom. No momento da distração, o barco ele afunda. Nós afundamos. Quando nós estamos atentos, perseverantes, no momento da luta, a gente ora, a gente jejua, a gente busca a face de Deus. No momento da luta, há quebrantamento. Há quebrantamento. Quando a gente se dispersa, a gente afunda. E o Senhor fala, não tenha medo que eu estou aqui e te puxa. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. As lutas, o sofrimento é uma intervenção para tirar o endurecimento do nosso coração, a insensibilidade, aquilo que pode nos levar para o inferno. Deus nunca está alheio. Deus nunca está alheio ao que você está passando, mas é necessário que passe para provar do amor dele. Qual que é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Quantos amores que nos levam para a presença de Deus? Será que é o amar a Deus sobre todas as coisas que nos tem trazido pela presença dele? Ou é o amar a necessidade de um emprego? Ou é o amar a necessidade de um filho estar aqui? Ou é amar a necessidade de um esposo estar aqui? O que tem trazido você para a presença de Deus? Nós devemos buscar, nós devemos orar, nós devemos interceder, mas jamais nós podemos parar de caminhar e olhar para a cruz e adorar a Deus. Às vezes nós estamos idolatrando mais a nossa luta do que ao nosso Deus. Quantas orações você faz para o seu problema? Quantas orações você faz em gratidão a Deus? Fala, Senhor, obrigado. Senhor, o Senhor é comigo. Muito obrigado, Senhor. Mas, às vezes você está orando, se você ora, intercede, ora 10 vezes por dia, 2, 3, o seu problema está em todas as orações. E quanto tempo você passa em devoção a Deus, contemplando a presença dEle? Então, se você sabe que está na luta, saiba que o Senhor está ali do seu lado. Saiba que Ele está te levando para perto dEle. Então eu vou orar para permanecer? Não. Fala, Senhor, se o Senhor me der, amém. Mas se o Senhor não me der, o Senhor vai continuar sendo o mesmo. E o Senhor vai continuar demonstrando o amor. Ninguém fica o tempo inteiro em luta. Há um respiro. Há um respiro. Há uma leveza, há um refrigério. Para que você se prepare para o dia da angústia. Amém? Fomos criados para adorar a Deus. Adorar a Deus é o tempo inteiro. Ao tempo inteiro. A Bíblia ela é vasta em exemplos de pessoas que passaram por muitas dificuldades, mas não desistiram. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Teve um momento na minha vida, quando eu era criança, e eu fui criada pela minha avó, e ela era alcoólatra. E isso
foi um momento muito difícil na minha vida. Mas mesmo muito pequena, eu clamava ao Senhor. Eu lembro que eu falava: Deus, me tira dessa situação, me tira ela. Eu não tinha ninguém que tivesse me evangelizado, que tivesse me levado para a igreja, de falado: olha, Deus, Ele quer te salvar, Ele quer mudar a sua vida. Foi um momento de dor e sofrimento. Mesmo sem conhecer Ele, eu buscava. Nenhuma dor te impede de adorar a Deus. Às vezes você pode falar: mas eu não conheço muito Ele. Busca a face de Deus com as palavras que você tem, sabe, com o conhecimento que você tem, com aquilo que está dentro do seu coração. É sobre quem você é hoje, não é sobre quem você vai ser amanhã. É procurar a estatura do varão perfeito. Isso é construído dia a dia. Sabe, é um processo nas nossas vidas. Deus não está alheio ao seu sofrimento. Nunca. Ele tem o tempo certo, a hora certa. Depois de uns anos, minha avó parou de beber e eu fui para a igreja. Eu nem sabia, nem imaginava que um dia eu seria cristã. Mas Deus, Ele escuta um clamor. A Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei. Clama. A gente só clama na angústia. Quem é que clama quando está feliz? Quem é que busca socorro em Deus quando está feliz? Essa é a oportunidade de você se aproximar dEle e falar: Senhor, eu não vou passar por isso sozinho. O que Moisés falou? Se o Senhor não for, não deixe que eu vá. Então, nessa luta você não está só. Você está passando com Ele. Você está passando com o Consolador. Jó foi um grande exemplo de alguém que conheceu verdadeiramente a Deus depois de passar por uma grande luta. O que acontece no livro de Gênesis? A criação. Deus criou o homem, Deus criou tudo. A desobediência. A Bíblia, ela não está em ordem cronológica, em ordem de acontecimentos. O segundo livro escrito foi Jó. Então, se ela fosse montada nessa ordem, Deus já nos daria uma lição de sofrimento logo no segundo livro. É à toa isso? Não. Então, o segundo livro da Bíblia, ele fala sobre sofrimento. Um sofrimento de alguém que enxergou a face de Deus. Nossa, mas eu vou ter que perder tudo. A Bíblia diz o quê? Deus não manda nada daquilo que você não possa suportar. Então, se você está passando por isso, é porque Deus, Ele enxerga uma força que você nem mesmo enxerga. E às vezes é o momento de falar: Senhor, eu acho que eu não sou capaz. Mas se o Senhor me escolheu, eu vou. Porque eu vou através do nome de Jesus. Amém? Tenho-vos dito isso para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições. Mas tende bom ânimo, porque eu venci. Jesus, quando Ele se fez carne, Ele habitou entre os homens, Ele passou pelas mesmas dificuldades. A diferença é que Ele não pecou. Então, assim, Ele foi tentado em todas as áreas, mas Ele não pecou. E Ele diz o quê? Eu venci. E se eu mandei o Consolador, você é capaz de vencer também. Porque você não está só. Porque você lembra que o fardo é leve e o jugo suave? E eu vou carregar com você? Então você vai sair dessa. Entenda que eu estou com você. É momento de adorar, é momento de clamar, é momento de conhecer. Só que quantas vezes no meio do caminho, o Senhor, Ele está lá na porta te chamando. Aí nós vamos lá para a história de Sunamita, que não tinha um filho, não pediu, mas Deus deu. Em certa idade ela perde o filho e ele morre. E ela sai para pedir socorro. Só que Deus falou
ela dá as seguintes instruções. Ela fala para o empregado ir atrás do profeta. E ela fala o quê? Não para no meio do caminho. Porque às vezes quem está no meio do caminho vai ser uma pedra de tropeço. Vai ser um conselho errado. Vai ser aquele que vai fazer você voltar atrás. Segue em frente. Vai atrás daquele que pode resolver a sua situação. Vai atrás daquele que pode mudar a tua vida. Não estou aqui para te dar uma palavra de ânimo. Eu estou aqui para te dar uma palavra que vai mudar a sua vida. Porque esse é o poder da palavra de Deus. A Bíblia, ela tem o poder de mudar a sua vida. Mas a palavra diz o quê? Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou cear com você. Se você abrir a porta, eu vou sentar na mesa e você vai poder falar os seus lamentos e eu vou ouvir e trazer a solução. Amém? No último culto das mulheres foi assim um momento muito especial. E a pregadora, ela contou uma situação que ela está passando, né? Assim, o luto trouxe, né? A ansiedade, trouxe a depressão. Isso falou muito conosco, né? E mesmo no momento do choro, da luta, ela relatou pra gente que mesmo muitas vezes o corpo, pela debilidade, né, física, querendo ficar em casa, a mente, ela nunca ficou. Ela sempre foi para adorar a Deus. Então quer dizer que assim, eu só vou encontrar a presença de Deus na igreja? Não. Mas às vezes é necessário, quando a gente está fraco, a gente está inserido no corpo. Sabe por quê? Porque vai ter momentos da nossa vida que a nossa caminhada ela vai ser difícil sozinha. E a gente vai ter que ter alguém do lado para nos ajudar. E quantas vezes a gente está fraco, fica em casa e fica pior? É ou não é? Se essa palavra não mudar a sua vida, quem vai mudar? Você não está aqui à toa hoje. Deus, ele já sabia que nós estaríamos aqui nessa manhã, que essa palavra seria ministrada. Cabe a você colocar ela em prática. Cabe eu a colocar em prática. Algumas pessoas daqui... Esse tema é de uma aula que eu fiz essa semana. E Deus, ele falou muito comigo sobre esse tema, né? Adorar, servir em meio ao sofrimento. Às vezes a gente corre atrás, irmãos, de tantas coisas. Mas o que é real e é importante, você tem levado em conta? Dessa vida não se leva a nada. Às vezes pode ser uma música, um poema, uma frase dita por muitos. Mas ela é uma realidade. Nós não temos o poder de acrescentar um segundo na nossa vida. E como é que a gente pode permitir, aceitar a possibilidade de não ter uma vida eterna com o Senhor? Imagine a maior luta que você já passou aqui. Imagina, passa pela sua cabeça. Imagina você viver eternamente o dobro dessa luta. Sem o socorro de Deus, sem o Espírito Santo selado na sua vida, falando, olha, eu estou aqui. Passando pelo seu pior pesadelo. Às vezes é necessário, irmãos, você ter mais comunhão na igreja. Porque às vezes a gente olha, às vezes, só para o nosso próprio umbigo. A gente se acha, né, que é o último dos coitados. Para ver a história das pessoas. Pegue pessoas como exemplo. Essa semana, nós estávamos com o pastor Haroldo e com a pastora Irene, e eles estavam contando um pouco da história do ministério deles, de momentos de luta que eles passaram. Mas eles permaneceram. A luta, ela é uma oportunidade. Ela é uma oportunidade de você estar perto de Deus. Seja misericordioso.
Às vezes o irmão está do seu lado, está num dia mal, está num dia triste. Ofereça o seu abraço, ofereça palavras de conforto, palavras de Deus. Não fique tentando adivinhar também. Se não é para aconselhar, só dá um abraço. Não é. Eu sempre, quando eu vou orar por alguém, eu falo: Senhor, me direciona, porque às vezes a gente vai falar palavras que a gente gostaria de ouvir. A gente sempre quer falar uma palavra bonita, não é? Dificilmente a gente quer dar um abraço em alguém e dar uma exortação. Só que às vezes é só um abraço. É só um abraço. Falar: eu estou com você. Porque a gente não é obrigado a saber de tudo. A gente já tem o Espírito Santo que está ali, está ministrando. Então ande mais com seus irmãos, tenha mais comunhão, seja mais compreensivo, apoie. Sabe, às vezes aquilo que a pessoa passou, ela vai ser um exemplo na sua vida, falar: não, é verdade, ela conseguiu, eu posso também. Tá vendo? Ela não desistiu. Às vezes a gente acha que a gente passou a maior luta, aí você olha para outras pessoas e fala assim: nossa, aquilo que eu vivi não foi nada. Precisamos ter uma vida de adoração, amar a Deus sobre todas as coisas, sobre tudo. Parar de ser crente menino. Parar de ser crente gangorra. Um dia lá em cima, um dia lá embaixo. Estar firme com Deus não significa estar sempre sorrindo, gente. Não significa que você vai estar sempre com semblante. Mas o que Deus ele tem de você? Porque às vezes a gente acha, né, que a gente tem muito de Deus. Que a gente louva, a gente prega, a gente abraça, está aqui em todos os cultos, né? Mas e o quanto Deus ele tem de você? O quanto que Deus te conhece intimamente? Qual que é o seu particular com Ele? Não viva de aparência, não. Não viva. Viva do que é verdadeiro. Adorar é amar a Deus. Amar a Deus e adoração tem que ser como o ar que respiramos. É no momento que você acorda: obrigado, Jesus, lá na sua mente, sabe? Lá, Senhor, obrigada. Sabe, Deus, está difícil. Tem dias que é aquela luta. Você vai falar: Senhor, me ajuda, me dá palavras. Sabe, eu não estou conseguindo, eu preciso da ajuda para resolver isso. Eu estou envolvido nessa situação, nesse problema. O que eu faço? Peça para o Senhor. Quando você fala: deixa queimar, é adoração em espírito e em verdade. Não é só lá no monte, igual a mulher samaritana. E agora, onde devemos adorar? Em todo lugar. Porque o véu foi rasgado. Não está limitado a algumas pessoas, mas foi aberto para todos. Mateus 16, 24. Diz assim: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz, siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á. Pois o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? A plena felicidade e satisfação só é encontrada em Jesus. É carregar a sua cruz, é seguir a Ele. Às vezes nós queremos fazer obras parecidas com a do Senhor, mas nós não entregamos nem um minuto da nossa vida a Ele. Nós não estamos dispostos a pagar o preço. O que você tem entregue da sua vida? O que você tem dedicado da sua vida a Deus? O que você tem dedicado da sua vida para que o Evangelho ele seja propagado?
Às vezes nem um bom testemunho nós conseguimos dar. Essa é a primeira parte da propagação do Evangelho. Ter a nossa vida transformada por Deus. É primeiro a sua vida ser transformada. É primeiro começar a viver a palavra. Tome a sua cruz. Cruz significa dor, significa vontades. E me siga. Nunca será tudo perfeito. O apóstolo Paulo, ele tinha um espinho na carne, que mostrava as limitações dele. Eu tenho meu espinho na carne, você também tem. O que é o espinho na carne? Aquilo que vai te incomodar e vai sempre fazer com que você necessite da misericórdia de Deus, do perdão dele, de saber que você não consegue caminhar sozinho. Mudanças doem. Mudanças doem. Mudanças causam bagunça. Mudanças, às vezes, saem fora do planejado. E às vezes a mudança ela é contra a sua vontade. A pior coisa é quando a mudança é contra a sua vontade. Vai ser a vontade de Deus? O que nós vamos fazer? Eu passei por isso na minha vida. Uma mudança grande que eu não contava. Mas o Senhor, Ele conhece o nosso caminhar. Ele conhece a nossa vida. E a partir do momento que você entrega a vida ao Senhor, já não é mais você que vive, mas Cristo vive na tua vida. Então, se Cristo vive na sua vida, será para fazer a tua vontade ou a dele? Vai ter momentos que nós vamos estar confortáveis. Mas e quando Ele te tirar da tua zona de conforto? Falar, e aí? Você não falou eis-me aqui? E aí? Você não falou envia-me a mim? E aí? Então só é quando para Ele fazer o dele. Quando é para fazer o meu, eu me ausento. Mas o Senhor, Ele conhece cada pensamento, Ele conhece cada oração. E quando às vezes você acha que já acabou, não, Ele vem com o seu bálsamo, Ele vem com a misericórdia, Ele vem com o milagre, Ele vem com a transformação. Quantas coisas você orou, esqueceu e já aconteceu e você fala, nossa, eu orei tanto por isso e já aconteceu e eu nem percebi, eu nem lembro mais da luta que eu passei. É ou não é? Todo mundo tem uma situação dessa, de um período de choro, que hoje você fala, nossa, você acha que você conseguiu passar isso sozinho? Com certeza não. Hebreus, capítulo 12. Do 5 ao 13. Quer dizer, 12, do 5 ao 13. Amém? Diz assim, portanto, visto que nós também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixando de lado todo o peso e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a corrida que está proposta diante de nós. Olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, o qual pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a desonra, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, a fim de que não fiqueis exaustos e desencorajados em vossa mente. Aqui, Jesus foi o maior exemplo. Ele suportou todas as contradições. E aqui ele está falando o quê? A fim de que não fiqueis exaustos, desencorajados em vossas mentes. Vós ainda não resististes até ao sangue, lutando contra o pecado. Vós esquecestes da exortação que vos fala, como filhos.
Filho meu, não despreze o castigo do Senhor, e não desfaleça quando for repreendido por ele. Pois aquele quem o Senhor o ama, também ele castiga, ele açoita a cada filho que recebe. Se suportais o castigo de Deus, Deus vos trata como filhos. E qual é o filho quem o pai não castiga? Se a gente suporta o sim de Deus, por que a gente não pode suportar o não? Só é corrigido aquele que é amado. Se você está sendo corrigido, se você está sendo confrontado, é porque Deus está falando com você. Talvez uma palavra só, de tudo que eu falei aqui, ela vai servir para a sua vida. Agarre ela. Porque é uma resposta do Senhor para a sua vida. Deus corrige a quem Ele ama. Se você está aqui porque você é amado. Então não pense que muitas vezes às vezes algum pregador, ele vem aqui em cima e ele ministra uma palavra e você fala, porque conhece a minha vida. E o poder que a palavra tem de transformar. Isso aqui é a boca de Deus. Então aqui não é um recado de uma pessoa para outra. Aqui é Deus te exortando. É Deus falando que Ele te ama e falando assim, filho, eu quero ver você dessa forma. Filho, por mais que você não esteja enxergando, vai acontecer. A Bíblia ela tem 8.000 promessas. Talvez nós não desfrutamos ainda nem da metade. E quando a gente está perto de pegar, a gente volta para o final da fila. Talvez quando está chegando, sabe? A gente pega e deixa o fardo do lado. A gente sabe aquela sacola que eu falei? A gente larga. Estava tão pertinho de ser alcançado. A porta é estreita. Não adianta, você não vai conseguir entrar com bagagem. O caminho ele é estreito. Talvez você chegou ainda está cheio de bagagem. Mas o caminho ele vai se afunilando, então você vai tendo que se despir. Né? Do orgulho, da arrogância, do medo, do desânimo, para poder confiar mais, para poder se entregar mais, para poder ser mais mudado, para poder experimentar de Deus. O 8. Mas ficais sem castigo, do qual todos são feitos participantes. Então sois bastardos e não filhos. Olha. Então aquele que não é exortado, ele é bastardo. O que vocês preferem, ser filhos ou bastardos? Eu quero ser filha legítima, comprada com sangue. Então se você não aceita a correção de Deus, você não é filho. Você é bastardo. Você anulou o sacrifício. Porque ele foi entregue para que você fosse comprado por um alto preço. Então se você renega esse sangue, se você renega Cristo, se você renega, você está invalidando o sacrifício de Jesus. Além do mais, tivemos pais segundo a carne, que nos corrigiam, e não lhes prestamos reverência. Não devemos então nos sujeitar muito mais ao Pai dos Espíritos e viver? Porque aqueles que verdadeiramente por um tempo nos corrigiam, como bem nos pareciam, mas estes para a nossa vantagem. É bom, né, receber aquilo que é para a nossa vantagem. É bom receber um tapinha nas costas. É bom falar assim, não, continua, que vai dar certo. Não vai dar certo. Se você não mudar de vida, não dá certo. Aqui, nós estamos para pregar a palavra de Deus. Se você for desobediente a Deus, eu sinto muito, mas você vai para o inferno. É isso. Se eu desobedecer, se eu for desobediente, se for mentiroso, é só ler lá a Bíblia que está escrito, você vai para o inferno. Só que hoje eu e você, nós temos a oportunidade de salvação. Hoje nós temos a oportunidade de estar aqui neste lugar e falar, Senhor, eu não quero mais essa vida. E falar, Senhor, eu aceito, eu vou mudar. Senhor, eu não consegui até hoje, mas eu ouvi essa palavra. E eu sei que essa tribulação, ela produz peso de glória. Então o Senhor vai ser glorificado através da minha vida. E é isso que importa. O 10. Acho que é o 10.
Porque aqueles que verdadeiramente, por um tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, bem lhes parecia, mas este para a nossa vantagem, é o 11. Porém, nenhum castigo parece ser prazeroso para o castigo, mas angustiante. Contudo, posteriormente, produz um fruto pacífico de justiça para aqueles exercitados por ele. Vamos exercitar a correção de Deus. Não receba essas palavras que sejam como a semente que foi plantada e ela cai no meio da estrada, mas que essa semente ela venha cair hoje numa terra fértil, que produza frutos que permaneçam. Portanto, levantai as mãos, aqueles que se encontram cansadas, e os joelhos fracos. Fazei caminhos retos para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie para fora do caminho, mas seja curado. É manhã de cura. É manhã de cura. Aqui eu estou falando de adoração. Eu estou falando de servir a Deus independente da situação. Estou falando, eu nasci assim, eu vou morrer assim, vou sofrer assim, minha vida vai ser uma eterna luta. Não. A minha vida vai ser uma eterna adoração a Deus. Porque a adoração, ela não se resume ao momento que você está. Ela se resume ao Senhor que é perfeito. E vive está. E se nós somos filhos, somos logo os herdeiros. Também herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, com Ele também seremos glorificados. Se você padece com o Senhor, com Ele você também será glorificado. Já estou finalizando. Terminar mais cedo, pastor. E uma passagem também que foi muito falada, né? No sábado, no culto das mulheres, que assim, foi muito profundo. Eu acho que todas as mulheres que estiveram aqui, elas foram muito tocadas pelo Senhor. Então não perca, você que é mulher, esteja no culto das mulheres. Deus, Ele tem uma palavra especial para você. Sabe, a gente tem tido aqui irmãs especiais que têm ministrado assim, direto do Senhor. E no último sábado foi muito especial. E lá em Filipenses 4, do 4 ao 7. Isso aqui foi deixado, né, escrito pelo apóstolo Paulo. E a Bíblia fala, se está falando alegrai, alegrai, porque havia um motivo de tristeza, né? Havia um motivo de dor. Ninguém fala alegra-se para quem já está sorrindo, para quem está bem. Se a pessoa já está bem, para que eu vou falar? Continue alegre. Não. A gente fala alegre-se para quem está no momento de dificuldade, para quem está no momento de tristeza. Filipenses 4, do 4 ao 7, que diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Eu digo para vocês nessa manhã, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. O Senhor está perto daqueles que se alegram, independente da situação que está vivendo. O Senhor, Ele está com você, sabe? Independente se é choro, se é luta. Nós não estamos isentos de passar por isso. A Bíblia diz que vocês vão ter aflições, mas, sabe, tem de bom ânimo, alegre na minha presença, que eu vou estar ali, eu vou carregar, eu vou estar presente do seu lado. Perto está o Senhor, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Sejam conhecidas diante de Deus, não através de murmurações, de vãs palavras, de reclamações, de xingamento, mas sejam conhecidas do Senhor, em clamor, em lamento, em súplica na presença dEle, que é aquele que pode resolver a sua causa, é aquele que te pode consolar, que pode te exortar a mudar a sua vida. Para de desabafar, para de falar com quem não vai te trazer nada. Deus, desabafe com Ele. Há pessoas também que são capacitadas para isso. Deus, Ele levantou pessoas neste lugar que podem te aconselhar. Então para de viver na luta, se às vezes, sabe, a Bíblia diz o quê? Confessai uns com os outros. Às vezes é necessário de você ir lá e falar, olha, eu não estou conseguindo, me ajuda. Eu já orei. Deus, Ele vai direcionar a pessoa. Para isso nós temos pastores. Deus não levantou essas pessoas aqui à toa. Elas pagam um preço. E se elas não te aconselharem da maneira certa, o preço vai ser deles.
Porque eles falarão o quê? Eis-me aqui para o que Deus ele quer fazer. Então não tenha vergonha de pedir ajuda. Tenha vergonha de desistir. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, em ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Alegrando, suplicando. É aí que a paz vem. Não é murmurando. Não é se lamentando. Não é ficando parado. Não é desistindo. É seguindo para o alvo. E eu falo para vocês, alegrai-vos. Alegrai-vos diante do Senhor. Amém? Essa é a palavra que o Senhor ele nos deu nessa manhã. E o Espírito Santo ele continue trabalhando na vida de vocês. Eu espero em Deus que você tenha sido confrontado como eu fui quando eu assisti a aula e falou sobre esse assunto. Porque a palavra ela é isso. Ela não vai passar a mão na tua cabeça. Ela vai falar, você precisa mudar. Assim como eu me senti, que vocês sejam mudados nessa manhã. Amém? Deus abençoe a vida de todos. Amém?